falar que agora pode ser realidade de muitas empresas que trabalham com contratos de prestação de serviço. Hoje, conversando com um cliente, discutindo um trabalho nosso aqui, ele veio falar o seguinte: Albert, é interessante, no ano passado, minha empresa fechou vários contratos novos, contratos bons, de boa rentabilidade, só que eu tenho observado que, apesar de termos fechado esses contratos, nós não estamos tendo um grande aumento aí no nosso resultado. E aí eu fiquei pensando, eu digo, que bacana, vocês fecharam vários contratos, mas e os contratos que vocês já tinham? Como é que eles ficaram? Aí ele falou, não, a gente saiu de alguns contratos, outros a gente não conseguiu renovar, teve toda essa questão de pandemia. E aí o que ficou para mim dessa conversa toda foi o seguinte: muitas vezes as empresas comemoram os números aí, elas colocam como meta fechar X reais aqui em novos contratos, mas aí esquecem de valorizar aqueles contratos que já tem. E aí um grande risco que esse cliente corre, e foi isso que nós discutimos no projeto hoje, foi que é necessário rever algumas questões, principalmente considerando o motivo de perda dos contratos no ano passado. Esses contratos foram perdidos por quê? Foi por preço? Foi falta de interesse da empresa? Foi questão de relacionamento com o cliente? Na questão do relacionamento com o cliente, qual era a insatisfação desse cliente com o contrato? Como que a empresa trabalha essas questões de atender demandas ali do cliente durante o contrato? Será que a empresa ela só fecha um contrato e dali para frente começa aquela relação meio que absurda de nós contra eles? Será que a empresa tem uma área de sucesso do cliente que efetivamente se preocupe em entender quais são as novas demandas daquele cliente? Porque às vezes a gente tem um cliente mais exigente, só que esse cliente mais exigente ele nos ensina bastante. Aquela exigência que ele faz ali pode ser o diferencial para nós ganharmos outros contratos. A gente já teve casos de cliente aqui na consultoria que fazia prestação de serviço, mas que não emitia ordem de serviço. Ou seja, a cada visita que ele ia lá fazer manutenção em equipamentos, ele não emitia ordem de serviço. E aí nas discussões que nós tivemos, ele veio para a prática justamente com esse questionamento, porque o novo cliente estava exigindo dele comprovação de que ele foi lá. E aí eu fiquei falando, claro que ele quer a comprovação. Aí você tem um contrato que tem um SLA, e como é que você vai lá, faz uma intervenção, faz uma manutenção e não deixa nada por escrito. Outra, esse cliente com certeza ele chama por telefone ou por e-mail, então ele tem um registro dele lá. E aí a ordem de serviço é até um instrumento, né, a ordem de atendimento ali que você você faz a gestão do equipamento que você fez a manutenção. Então assim, quantas vezes eu fui lá, foi para que equipamento, o que é que mais quebra desse equipamento, qual é o prejuízo que eu estou tendo nessa relação, e esses dados ajudam a empresa a se preparar melhor, a planejar melhor suas operações. Então, voltando ao caso inicial desse cliente, eu digo o seguinte, não é só você ter novos contratos, não. Se os motivos, que fizeram você perder os contratos anteriores, eles permanecem presentes ali na sua empresa, muito provavelmente esses contratos que você ganhou, se ele tiver um prazo aí de 2, 3 anos, com 2, 3 anos você vai perder. Ou seja, é necessário a gente fazer sempre essa revisão de onde nós estamos performando bem, de onde nós não estamos performando tão bem assim. Se possível, ter alguém que se dedique ao sucesso do cliente, que são as pessoas que vão ficar na linha de frente ali, no contato com esse cliente para tratar qualquer questão. Quando a gente fala de prestação de serviço e que nós estamos dispostos a servir, servir significa isso, estar à disposição do cliente e entender. Porque muitas vezes a empresa diz não pode isso, não pode aquilo. Você assina esse contrato e no contrato só assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Era melhor dizer o que é que o cliente pode, então. Então, é interessante que empresas que têm contratos, que ganham muitos clientes aí todo ano, façam a conta dos clientes que vocês perderam e mais ainda, por que perderam os novos clientes. Outra análise futura é porque você ganhou os novos clientes agora, porque você perdeu os antigos porque você está ganhando os novos. Será que você está ganhando os novos porque você está negociando mal? Porque considerando que você tem uma performance ruim que fez você perder alguns clientes ali,
você está ganhando novos contratos é uma coisa meio suspeita, digamos assim. Então, esse casar de informação, ele é importantíssimo para que você pense o longo prazo da empresa, né? Porque você possa fazer esses contratos de financiamento de equipamentos, contratação de pessoal. Em outras oportunidades nós vamos falar em outros aspectos aí, mas gravem isso. Estou ganhando muitos contratos, ok, mas eu estou perdendo muitos. Os que eu perdi, a responsabilidade da perda, analisando friamente, foi por minha responsabilidade, foi um contexto de mercado, foi o quê? E a partir daí você desenvolve um trabalho efetivo interno para garantir, principalmente, o longo prazo do negócio, né? A sustentabilidade desse negócio, ok? Forte abraço, espero que as dicas sirvam aí tanto para os profissionais quanto para os empresários. Lido muito com diretores, gerentes, supervisores, então esse grupo, né, de profissionais, eles estão atordoados aí de informações e muitas vezes é um videozinho desse curto que faz despertar ali para algumas questões.